Perfeito. Agora vamos compartilhar a tela aqui. Só um pouquinho, patrão, que eu tô arrumando. Ok? Agora pode tirar foto, patrão. Gente, 10 horas e ponto. Gostaria de dar um bom dia a todos. Muito bom dia, muito bem-vindos. A primeira aula da Anabelle 2026. Para quem não me conhece, eu sou Jordana Moreto, educadora técnica da Anabelle Cosméticos. E hoje nós vamos iniciar uma aula que vai ser uma sequência de aulas para fazerem sentido para vocês. Então, quem assistir a aula de hoje vai entender ainda mais a aula da próxima terça e assim por diante. Essa é a minha intenção em montar as aulas para vocês. Agora em diante. A aula de hoje, gente, é sobre fisiologia capilar. E ela é extremamente importante, porque dentro da fisiologia, a gente vai entender como cada produto funciona no fio. Mas para isso, tanto no fio como no couro cabeludo, na fisiologia num todo do sistema capilar, ok? Letícia entrou, Verônica, muito bom dia. Então, gente, tanto que eu coloco aqui na capa, né? Porque o produto não faz milagre sozinho. Entenda a engrenagem por trás da fibra. Porque é você entender a fibra, o sistema capilar, que você vai ter mais segurança no trabalhar. E isso é muito importante. Antes de a gente dar continuidade, eu queria saber aí de vocês se tá legal o som, se tá legal a imagem, se estão conseguindo ver a tela. Sim, Jô. Tá tudo ok. Perfeito. Ok. Quem não quer abrir a tela e falar, isso, coloquem um joinha que daí a gente vai se entendendo, tá? Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Outro recadinho, gente. Quem puder, deixa o microfone no mudo, tá? Mas não se acanhe em levantar a mãozinha para falar ou perguntar no meio da aula. Eu gosto de uma aula mais dinâmica. Eu sei que online fica um pouquinho mais difícil, mas eu gosto de aulas bem dinâmicas. Quanto mais vocês perguntarem, mais vocês vão ver a Jo feliz, ok? Então, vamos lá. Por que o sistema capilar é importante? Tá? Muitos profissionais ainda não entenderam que para termos cabelos com resultados excelentes nas cores e na saúde capilar, não basta apenas entender a técnica ou a colorimetria. Precisamos saber onde tudo começa, o porquê o cabelo age e reage a determinados produtos, sejam eles químicos ou de tratamento da fibra. É aqui que vocês vão começar a entender o porquê de tudo, tá? Domine a estrutura, domine o resultado e ganhe segurança por trás de cada trabalho. Quando a gente entende, assim, quem entende bem de colorimetria, né? Vai ter segurança naquela tonalização, vai ter segurança naquele trabalho que vai fazer. A mesma coisa é quando a gente tem uma segurança que a gente entende a parte científica do cabelo, né? A dita tricologia, que é o que a gente estuda hoje, que é o estudo científico capilar. A tricologia, ela é voltada desde o couro cabeludo a todo o sistema capilar, então o fio também. Mas tem um porém, né? Hoje, ainda, a tricologia ela é muito voltada a couro cabeludo. Extremamente voltada a couro cabeludo. A haste, ela ainda não é tão estudada como eu acho que deveria ser. Mas, claro, eu sou cabeleireira, né? Por mais que me formei em cosmetologia estética e estou cursando o MBA em tricologia, eu gosto mesmo de trabalhar na parte química, né? Então, eu gosto muito do cabelo em si, gente. Então, para mim, assim, ainda falta muito estudo da fibra capilar. Vamos continuar aqui. Mas, por onde a gente começa o sistema é pelo couro cabeludo, né? Onde tudo começa, o couro cabeludo. Nosso couro cabeludo geralmente não é visto. Esquecemos de analisar ele antes de um procedimento como se ele não existisse. Quem aqui é cabeleireiro sabe que isso é
normal. A gente vai aplicar uma coloração, a gente não analisa o couro cabeludo. A gente vai aplicar uma progressiva, a gente não analisa. Quando a gente faz a avaliação capilar, a maioria dos cabeleireiros não analisam o couro cabeludo, eles analisam somente a haste. Então, da mesma forma que a tricologia ela ainda não está avançada para o couro cabeludo, nós cabeleireiros não estamos acostumados a olhar o couro cabeludo. E isso tem que mudar. Isso nós temos que olhar o sistema capilar num todo. É nele que está tudo que precisamos saber para entender parte do nosso sistema capilar. Porque o cabelo nasce do couro cabeludo, gente. É aqui que a gente precisa entender como ele funciona. Ok? Tudo ok aí, gente? Ok, perfeito. Então, gente, hoje a aula eu vou falar de uma maneira de vocês entenderem bem como é o nosso sistema do couro cabeludo, sistema capilar, mas eu não vou aprofundar, gente, demais, porque se eu aprofundar demais, essa aula teria que ter algumas horas, tá? Não teria como a gente fazer uma aula em apenas uma horinha, que é o que a gente vai ter hoje de aula online, tá? Mas vamos tentar tirar as maiores dúvidas possíveis, então podem perguntar. Aqui a gente analisando esse desenho, a gente entende que o nosso couro cabeludo nada mais é que uma pele, né? A nossa pele, a continuação da pele, porém com muito cabelo, com muito pelo. Então, nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme. No couro cabeludo, a hipoderme, ela é muito pequenininha, tá, gente? Que é a terceira camada da nossa pele. A epiderme é a camada externa do nosso couro cabeludo, onde fica o manto hidrolipídico. Gente, é aonde a gente consegue ver tudo. É onde a gente analisa num todo o couro cabeludo. Se vai ter ferida, se tem descamação, se está machucado, se está vermelho, se está com um leve eritema. Tudo a gente consegue ver ali no couro cabeludo, na epiderme, no caso, né? Já a derme é abaixo da epiderme, onde está localizado o folículo piloso e todo o sistema capilar, tá? Então, a gente consegue essa parte aqui, ó, da onde fica o folículo, aonde está o bulbo, a bulge, a glândula sebácea, o músculo eretor, a glândula sudorípara, tudo tá aqui. É aqui que a gente tem todo o sistema capilar. E na hipoderme, camada abaixo da derme, onde ficam os vasos sanguíneos, é onde fica a gordura, que no couro cabeludo tem pouquíssimo, né? E a vascularização num todo, a mais forte, as veias e artérias, ok? Então, aqui, gente, o que é importante vocês entenderem aqui? Que a epiderme, tá? Tudo que é feito na epiderme, ele vai refletir na derme. Se a epiderme não tiver legal, vai refletir na derme. Então, muitas vezes, agora falando de forma mais terapêutica, né? Como terapia capilar, o Delcio está aqui, ele pode comprovar isso, que ele é o meu terapeuta lá no salão, né, no AIDA. Por que não adianta, quando a pessoa está com uma queda muito grande de cabelo, um eflúvio telógeno, só ficar tomando remédio e vitaminas? Porque muitas vezes o problema não está nas vitaminas, está ou no hormonal, está na alimentação num todo, na ingestão de água, mas também no couro cabeludo. Quando a pessoa faz algum procedimento muito agressivo, quando a pessoa não lava muito o cabelo e isso gera tamponamento, o tamponamento pode gerar uma falta de circulação sanguínea. Então, gente, isso tudo tem que ser considerado. Por isso que o couro cabeludo, ele é tão importante. Ele é de extrema importância. A nossa epiderme mesmo, que é feita de 4 camadas, que eu não coloquei aqui, como eu disse, senão vai ficar muito longa a aula, e o meu foco vai ser na haste, que é algo que é pouco estudado, ela tem as camadas a camada basal, que é a primeira camada, que vai fazer a regeneração celular aqui, para a gente sempre ter o nosso extrato córneo, que é a camada de cima, regenerada, tá? Então, gente,
é muito importante a nossa epiderme estar com manto hidrolipídico em homeostase. E vocês entenderem que tudo acontece na derme. A derme, ela já tem os capilares, que são os vasos sanguíneos pequenininhos, né? As veinhas, assim, bem pequenininhas. Então, ela já gera sangramento. Por isso também que o microagulhamento, ele não pode passar de uma certa altura da agulha, senão ele gera o sangramento. Isso não pode ocorrer, tá? Aqui na derme, só para vocês entenderem, tá, gente? Algo que pouca gente fala. A gente acha que o cabelo ele vem somente daqui. Deixa eu pegar aqui, que eu roubei do Délcio, a maquetezinha dele. Gente, aqui tá, ó, fica mais fácil de vocês verem. Todo o nosso sistema capilar, né? Aqui mostra bem as camadas da epiderme, tá? Mas uma coisa que pouca gente conversa é que a gente acha que o cabelo vem daqui e deu. Mas a matriz celular do cabelo, ela está no buge. No buge. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem. Não sei se vocês conseguem ver o mouse. Consegue ver o mouse aqui, gente? Ou não? Ok. Essa buge aqui é a matriz celular, tá? É daqui que saem as células troncos para ser formado o cabelo. É nesse buge aqui, ó. Tanto tá aqui, ó. A haste do fio, a epiderme, a derme, a hipoderme, o complexo vascular, o bulbo, a buge, que é essa bolinha aqui, bem abaixo da glândula sebácea. Aqui nós temos a glândula sebácea, o músculo eretor, que faz a gente se arrepiar, que faz a gente ter uma sensibilidade, a glândula sudoripa e o complexo, o plexo nervoso, tá, gente? Quando eu falo que se a gente não ter uma epiderme limpa, a gente tá falando desse poro aqui, ó, tanto da glândula sudoripa, quanto aqui o canalzinho que sai a haste, que também é um ósteo, tá? O poro e o ósteo. Ele se enche de sebo e ele diminui a vascularização e a oxigenação celular, gerando queda. Por isso que é tão importante a gente ter uma epiderme sempre saudável. Sem caspas, sem dermatite, sem nada dessas coisas, tá? Que vocês estão acostumados a gente conversar, a gente falar, ok? Alguma pergunta nesse slide? Ops. Então, vamos continuar. Vamos lá. Importante, o manto hidrolipídico é a junção de excreção da glândula sebácea, excreção da glândula sudorípara e a sujidade do cabelo, tá, gente? Então, vamos lá. É essencial mantermos a homeostase da epiderme do couro cabeludo e seu pH regulado, levemente ácido, 4,5 a 5,5, para manter a saúde capilar. E limpo. Sempre lá no meu salão eu tenho, tá? Cliente que lava o cabelo somente uma vez na semana. Eu não recomendo, gente. É recomendado, mesmo que a cliente tenha um cabelo seco, mesmo que ela não sinta o cabelo oleoso, ela lavar com uma frequência um pouquinho maior, nem que for 2 vezes na semana, para a gente ter até uma circulação, né? Para a gente massagear, para ele vascularizar, para massagear. Porque isso pode, sim, não manter o manto hidrolipídico em homeostase, em equilíbrio, e gerar queda, dermatite, mau cheiro, né, odor, e assim por diante. Ok? Então, é bem importante vocês explicarem isso para cliente. Quando vocês vão fazer uma avaliação para mechas, por exemplo, um teste mechas, vocês não têm somente que fazer o teste e ver como o cabelo vai resistir. Vocês têm que explicar esse tipo de situação para a cliente. Perguntar quantas vezes ela lava o cabelo, perguntar para ela que tipo de produto ela usa, porque é importante, sim, a gente saber disso tudo para a gente entender da saúde capilar da cliente. Porque, como eu falei, tudo se começa pelo couro cabeludo. Por que é tão importante shampoo e condicionador profissional e não comercial? Principalmente
porque a gente consegue ter um pH equilibrado no produto profissional, enquanto comercial eles não conseguem ter esse controle, tá? Ok até aqui? Ok. Vamos ainda, antes de falar do fio, gente, falar da fase do crescimento do cabelo. Eu sei que são coisas óbvias, coisas que a gente ainda não conversa, mas... Meu cachorro, gente, doidinho, tá? Qualquer barulho ele late. São coisas que não se é muito falado, mas que é importante saberem e a gente relembrar, tá? Não tem aquela frase que o óbvio precisa ser dito? Esse caso conta bastante, tá? Então, nós temos a fase anágena, catágena, telógena e o retorno da fase anágena. Tem gente que diz que tem a quarta fase, que é a quenógena. Eu acho que é isso. Delcio, confirma aí pra Jô. Quenógena, eu acho que é. Que é a fase de crescimento antes da fase anágena. Jô, Delcio deu uma saidinha e já volta. Tá bom. Enfim, então, quando a gente tem essa fase quenógena, nada mais é que quando a fase telógena acaba e começa a fase anágena, né? A fase do crescimento, né? Que ele está produzindo o fio. São poucas literaturas ainda, mas é legal vocês saberem disso, tá? Então, vamos lá. A fase anágena é a fase do crescimento ativo. É média de 2 até 6 anos aqui da nossa etnia, tá? Mas tem lugares que cresce de 8 a 10 anos. E daí é aquele cabelo que vocês veem que é quase lá no pé, principalmente indianos, né? Eles têm muito essa fase anágena mais longa, tá? A fase catágena é a fase de transição e repouso. Dura em média de 2 semanas. Essa daqui, gente. Quando o fio ele já está indo para o beleléu, né? Então ele fica aqui esperando para cair. Ele fica em repouso, entre 2 semanas ele começa a cair. E daí nós temos a fase da queda, que dura aproximadamente 3 meses, que é a fase telógena. E aí vem o nome da patologia, né? Eflúvio telógeno, quando o cabelo cai antes de completar as suas fases de crescimento, tá? Quando a cliente está com uma queda exagerada. Então, esses são as fases do nosso cabelo. Quando a gente tem o problema do eflúvio telógeno, acho legal vocês saberem disso, a fase anágena, ela não completa a sua idade, tá? Voltou. Ô, Delcio, tem literaturas que falam da quarta fase do cabelo, que é equinógena, o nome? Eu não lembro o nome dessa fase. Eu vou abrir o microfone aqui que fica mais fácil, Jô. Tá. Mas eu também conheço por exógena. Exógena. Por isso que eu digo, gente, tem poucas literaturas, né, Delcio, sobre essa quarta fase. Isso, ela é menos falada, mas ela tá ali, ela existe. Uhum. Que é a fase, gente, que antes, olha aqui, ó, vocês estão vendo que aqui ele ficou vazio e aí ele pula para a fase anágena, né? Aqui já tem, aqui nessa figura não tem, mas já começa a ter um crescimento, né? Do cabelo. Então é isso, a fase quinógena ou exógena, é isso? É um pouquinho antes da fase anágena, tá? Quando começa o crescimento do novo fio. Mas, como eu disse, são poucas literaturas, tá, gente? Tanto que eu pego os livros que eu tenho aqui em casa, depois até se vocês quiserem, eu recomendo aqui alguns para vocês. Eles não têm muito dessa literatura. Tipo o ciclo da pele, que a gente tem as maiores literaturas entre 21 e 28 dias e não 15. Tem literaturas com 15 dias, mas são pouquíssimas, a maioria de 21 a 28 dias o ciclo da pele. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Fase de crescimento só para relembrar? Ok. Agora vamos para a querida anatomia do fio, que é o que nós vamos pegar um pouco mais pesado aqui, quando a gente trabalha com química capilar. Mas lembre, não que o couro cabeludo não seja importante, porque a gente tem que manter a homeostase para ter o cabelo saudável. Lembre sempre disso, tá? O cabelo é uma biopolímero. É um complexo, tá, gente, molecular de macromoléculas que se unem e formam o cabelo, tá?
Antes de aplicar um produto, você está lidando com uma estrutura de carbono e enxofre. Por que eu coloquei isso aqui, gente? Muita gente fala que o nosso cabelo é os sons, né? Os sons nada mais são que os componentes da tabela periódica que formam o nosso cabelo, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. E, pasmem, o mais importante da nossa lista aqui é o enxofre, que tem apenas 5%. Incrível, né? Então, quando a gente fala em as principais substâncias do cabelo, da forma química da tabela periódica, é isso que nós vamos encontrar no fio. E dentro desses teremos ligações que formarão o que a gente conhece como aminoácido, queratina e assim por diante. Tá? Então, sempre quando se fala em forma química, é isso daqui que a gente vai achar. E a gente colocou, né, foi feito essa palavra chons para ficar um pouco mais fácil para a gente sempre lembrar do carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Tá ok? Aqui eu acho que a maioria já conhecia, né, a não ser quem é novo na profissão. Infelizmente, as escolas de cabeleireiro atualmente, né, elas não ensinam mais tão aprofundada a fisiologia capilar e muita gente nem sabe disso daqui, por isso que eu já trouxe, tá? Ok até aí, gente? Vocês estão quietinhos porque a aula tá chata ou porque vocês querem escutar? Eu fico preocupada? Não, porque tá maravilhosa a aula. Eu estou escutando. Estou aqui Eu estou prestando muita escutando, atenção. estou arrasando nessa aula. Jordan. Estou prestando atenção. Obrigada, tá, gente? Perfeito. Cadê o meu marciano lindo? Oi, meu amor! Nossa embaixadora Anabelle, gente, maravilhoso. Muito bem-vindo na aula, Marciano. Eu já estou morrendo de saudade de vocês pessoalmente, gente. Temos que já marcar outra mês que vem. Eu acho, já pode combinar com o Henry. Henry, cadê tu, Henry? Gente, vamos lá, então vamos continuar, que o tempo é curto para muito assunto. Isso aí, arrasou. Vamos lá, gente. Então, anatomia do fio, continuando aqui. A saúde da fibra que você vai descobrir, descolorir, colorir ou alisar amanhã começa aqui, tá? Gente, lembrem de desligar o microfone para Jô, por favor. Coloquem no mudo o microfone, please. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, mas eu acho que eu não consigo. Ô, Lourdes, consegue colocar para mim no mudo, por favor? Calma aí, gente. Só um pouquinho, tá, gente? Rapidinho. Deu. Uhum. Uhum. Bem rapidinho. Ok. Calma que deu alguma coisa aqui errada. Deu. Uhum. Tudo certinho aí, gente? Estão ouvindo? Tudo ok? Ok. Então, aqui nós vamos falar do que a gente mais conhece, né? Que é a cutícula, o córtex e a medula, tá? A saúde da fibra, que você vai descolorir, colorir ou alisar amanhã, começa aqui. Gente, aqui, ó, a gente tem a cutícula. Claro que isso daqui é uma cutícula extremamente dilatada, né? Mal cuidada. Aqui nós temos as fibrilas do córtex, né? Que é o que forma o nosso córtex. E a medula, que é uma parte bem pequenininha do cabelo, essa daqui bem fininha, que é a nossa esponja nutricional, tá? Gente, o básico que funciona, tá? É uma coisa que eu quero muito conversar com vocês aqui, porque é extremamente importante a gente entender, principalmente esse sistema aqui, ó. Estão vendo? Como a gente começa a formar o cabelo. Os átomos, eles são aminoácidos, e vários aminoácidos unidos, eles formam a hélice de queratina,
que formam a protofibrila, depois a microfibrila e a macrofibrila, formando as fibras do córtex, tá? Para daí sim fazer a junção do cabelo. Só que nesse meio tempo tem várias coisas acontecendo, gente. Para essas fibras, bem, eu vou mostrar, acho que no próximo eu mostro para vocês, senão a gente vai pular a etapa. A cutícula, devido às suas escamas queratinizadas, sua principal função é a proteção do córtex, mas também está ligado a brilho e maciez do fio. Então, o cabelo, se ele está opaco, vocês podem ter certeza que a cutícula ela não está legal. Falta tratamento na cutícula, quando o cabelo não está com brilho, quando ele não está com uma maciez. O teste, não sei se alguém aqui faz teste de toque quando a cliente vai fazer a avaliação no cabelo. Vocês têm que pegar da raiz e até a ponta, né? Pego aqui da raizinha do cabelo, vão até a ponta e vocês vão sentindo no tato do dedo que o cabelo ele começa macio, porque o manto hidrolipídico ele mantém o cabelo hidratado e cuidado. Vai indo para o meio, ele ainda é razoável, e a ponta, geralmente, elas são mais ásperas, porosas. E é bem importante vocês fazerem esse toque, porque é ali que fica a triconodose, a tricorex nodosa e a tricoptilose, que são aquelas patologias que a gente já conversou nas outras aulas. Quem quiser perguntar, pode perguntar, quem não estava nas aulas, tá, gente? E essas patologias da haste, elas não têm mais reversão, porque o cabelo não se reconstrói, né? Ele é uma célula morta, então não tem como ele reconstruir, tá, gente? Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar para não piorar essa patologia, né? Então, a gente tem que fazer esse testezinho de haste até para um cronograma capilar, quando você quer trazer um cronograma capilar, tá? Entendido isso, vamos para o córtex. Ele é 90% da estrutura capilar. Aqui é formada as hélices, eu esqueci de colocar, tá, gente? Mas é formada a queratina e as pontes de estrutura capilar. É no córtex que encontramos a melanina, a cor do cabelo e onde ocorrem as principais mudanças químicas, tá? Então, tudo acontece aqui, gente. Não que na cutícula não acontece, e eu quero explicar para vocês como funciona para vocês entenderem bem, tá? Mas tudo acontece aqui, principalmente mudanças químicas. E não pense, gente, que somente a química consegue degradar um fio. Quando você tira o veículo principal de transporte nutricional de uma fibra, você também consegue mudar a forma do cabelo, né? Estragar o cabelo, destruir o cabelo, detonar o cabelo de forma mecânica, tá? Principalmente com prancha, secador em excesso, sem proteção térmica, tá? Então, é bem importante vocês saberem. Aqui é a forma química que geralmente a gente trabalha, mas não é somente a química que estraga, tá? Tem vários outros tipos de formas de estragar o cabelo, infelizmente. E isso a cliente consegue fazer até em casa, né? E a medula, que é a esponja. Pode falar, Jordana, João. uma pergunta. Eu fui para um curso ontem sobre colorimetria também. Aí ele tem uma técnica diferente, né? Ele fez, antes da coloração, ele fez um tratamento, né? Lavou com shampoo, colocou a máscara, finalizou com um condicionador e depois secou. Depois que ele secou, ele aplicou queratina para fazer a coloração. Ele fez a coloração com a queratina no cabelo. Dá certo? Vocês vão me mandar tomar no Ashloff, que nem me mandaram lá no curso Sorocaba. Mas, gente, depende. Por quê? Se é um cabelo extremamente poroso, que ele tá dilatado, que ele tá sem nutrientes, sem nada, super dá certo. Por quê? Porque quando tu colocar a química no fio, e não tem nada para sustentar aquela química, a química vai sair muito rápido. Então, vai ter um desbote, vai ter uma fragilidade no fio. Então, dependendo da situação, sim, é super válido. Tá bom, então. Essa era essa dúvida. Obrigada. Imagina. João, pode falar, meu amor. Eu só queria uma informação de crescimento de cabelo por mês. Média de crescimento. Quantos centímetros, mais ou menos? Ok. Cientificamente comprovado, o cabelo ele cresce na média de 0,5
a 1,2. É o máximo que foi comprovado cientificamente até hoje. Então, não adianta tomar gominha para o cabelo crescer mais rápido, tá, gente? É o metabolismo do ser humano. Tá? Essa é a média que temos na literatura atual. Delcio, eu vou sempre chamar o Delcio, gente, porque o Delcio ele é nem eu, tá? Ele é de estudar, 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 ele lê muita literatura. Então, confirma comigo, Delcio. É isso mesmo, Jô. Ok. Corretíssima. Perfeito. Respondido, João. É porque tem um mito que cortando as pontas o cabelo cresce mais rápido. Tem. A minha mãe era esse tipo de cabeleireira, né? Minha mãe dizia, vamos cortar as pontas. E até hoje a gente fala isso pro cabeleireiro, mesmo sabendo que é uma forma mais comercial de se falar do que científica, tá? Dando microfonia. Consegue só fechar o microfone, João, para eu conseguir falar? Então, o que acontece, gente? Quando a gente corta as pontinhas, a gente deixa o cabelo mais saudável e dá um aspecto melhor no cabelo. Mas não que ele cresce porque foi cortado as pontas, tá? Mas, assim, ó, principalmente criança, eu falo essa mentira, tá? Criança, eu sempre minto, porque a criança ela não quer cortar o cabelo e fala assim, ó, é que nem a árvore, a tia tem que tirar as folhinhas secas para ela crescer mais bonita. Não falo que cresce mais, eu falo que cresce mais bonitinha. Então, automaticamente, é isso que eu falo. Para ter um crescimento mais saudável, eu tiro as pontas, não porque vai crescer com maior agilidade. Pode falar, Érica. A técnica que a nossa amiga Thaislane falou, então a gente pode usar ela em cabelos porosos, no caso. Sim, nada mais ele fez na hora. Mas não é o que a gente já faz num cronograma capilar? Certo. A gente trata um cabelo antes de continuar a química, porque muitas vezes o cabelo não vai sustentar a química, né? Correto. Ou ele tá muito poroso e esse cabelo ele não vai aguentar uma cor. Então, por exemplo, eu não faço todo esse tratamento, eu, Jordana, tá, gente? Mas cada um, eu sempre falo nos meus cursos, não existe forma errada ou certa, a não ser que tenha fatos científicos comprovados. Daí a gente pode falar que é o certo ou errado. Mas existe forma de cada um trabalhar. E muitas coisas, vou dar, como eu disse, Érica, o meu exemplo. Eu tô 30 anos em salão de beleza, 17 anos como cabeleireira. Tem coisas que ainda não são comprovadas cientificamente, mas dá super certo. Eu vou continuar fazendo. Certo. Porque minha experiência também conta, né? Então, vamos lá. Eu, lá no meu salão, quando a pessoa tá com o cabelo muito poroso, eu peço antes para ela tratar, fazer um cronograma, não no dia, fazer um tratamento completo. E se ela realmente tá querendo fazer na hora, eu não faço tratamento completo, eu trabalho com acidificantes. Eu gosto muito de acidificante para neutralizar a fibra antes de continuar o tratamento, porque é o que eu faço com mecha. Quando eu termino uma mecha, antes de qualquer próximo procedimento, a primeira etapa, o Lelê tá aqui, ele vai confirmar, o Lelê é meu auxiliar, futuro cabeleireiro lá no salão, já tá, né, atuando como cabeleireiro júnior. É muito importante a gente lavar o cabelo com shampoo para tirar qualquer resíduo de descoloração e depois a gente vai entrar com pH e deixar agir de 5 a 10 minutos para estabilizar a fibra, tá? Para a gente ter uma maior durabilidade, tanto na tonalização quanto no tratamento, porque a cutícula ficou mais coesa. Ah, maravilha. Tá? Muito obrigada. Imagina. Mais alguém? João levantou a mão de novo ou é daquela vez já? Ok, gente? Então, vamos lá. Perfeito. Então, aqui, gente, a medula, tá? É a esponja nutricional responsável pelo transporte de nutrientes vindo do folículo piloso. Em cabelos mais finos, ela pode ser inexistente, tá? Quando eu comecei a faculdade, gente, em 2017, vai completar 10 anos, a medula, ela não tinha nenhum tipo de literatura do que ela realmente servia, mas já estava sendo muito estudada, porque, vejam bem, vamos ter como exemplo uma mulher grávida. A mulher grávida, ela segura tantos nutrientes devido estar na formação de um novo ser humano, né, de um feto, que o cabelo melhora. Então, tudo na mulher grávida melhora, até porque ela toma mais ácido fólico e o médico manda melhorar a alimentação, enfim, melhora num todo, para ver como a alimentação e a água, ela também faz parte de um cabelo saudável, tá?
Então, o que que acontecia? A mulher, ela ficava com o cabelo todo bonito, a mulher grávida, a gestante. Mas como ficar com o cabelo todo bonito? Aí vem a pergunta que o João falou. Se o cabelo cresce só 1 centímetro por mês, e a gestação tem 9 meses, 9 centímetros é isso daqui, gente. Como é que o cabelo todo fica bonito? Então, a literatura, eles começaram a ter mais estudos sobre a questão da medula do cabelo, porque exatamente isso acontecia de o cabelo ficar todo bonito. E foi comprovado que a medula é uma esponja nutricional, ela consegue levar, claro que não vai até a ponta, né? Ela vai até uma determinada parte do cabelo, mas ela consegue levar nutrientes ao fio. Por isso que é tão, volto a repetir, tão importante a alimentação, ingestão de água no cabelo, exercício físico, tá? Os 5 pilares da saúde que não estão aqui, mas são extremamente importantes, gente. Alimentação, água, exercício físico, psicológico e sono, tá? E tem um porquê. Alimentação, nutriente, água vai ser o veículo, tá? Exercício que vai melhorar a vascularização, o aporte nutricional, né? Porque mais oxigênio na célula, o psicológico, porque o nosso cabelo está muito ligado ao sistema nervoso, e o sono, que é a regeneração celular. Ok? Isso nem está no material, mas eu acho bem importante vocês saberem, tá, gente? Então, bora todo mundo tomar mais água. Pode falar, Lourdes. Oi, Jordana, bom dia. Prazer em falar com você. Bom dia, Jordana, é meu o amor. seguinte, cliente que toma corticoide continuamente, qual interferência tem nesse couro cabeludo, nesse fio, nessa raiz? Por Gente, favor. eu não sei exatamente o corticoide, porque eu não estudo o farmacológico em questão do fio, isso é mais voltado a dermato mesmo, tá? Mas se vocês têm que cuidarem muito, porque tem muitos medicamentos que eles influenciam. Assim como a gente comendo e bebendo melhor, o cabelo fica mais saudável, com alguns medicamentos o cabelo também fica mais sensível. Então, sempre converse com a cliente. Por isso que eu digo, uma avaliação capilar é sempre muito importante, tá? Mas aprofundadamente sobre o corticoide no cabelo, eu não vou saber te responder. Se alguém aqui souber, por favor, abra o microfone e fiquem à vontade. Por favor, agradeço que teve uma cliente que ela usou um produto, ela veio até mim e falou, é rena, ela trouxe para aplicar, e o cabelo que era branco ficou abóbora, e só saiu na tesoura. Pode ser reação de algum outro produto que ela tinha, daí é bem complexo, sabe? Às vezes não é só o remédio não, tá? Para dar uma reação de remédio, a pessoa tem que estar num tratamento muito longo, ela tem que estar muito debilitada, não é assim, tomou um remédio, o cabelo vai fazer mal. Isso é desculpa da cliente, tá? Geralmente passou alguma coisinha em casa, bonitinho, um shampoozinho daqueles de chuveiro, de alisante, uma merdinha, né? Queridas clientes, né? Elas fazem isso. Obrigado, querida. Tem que fazer Isso uma avaliação é completa. dermato mesmo, né? Tem que mandar para o dermatologista mesmo, né? Daí esse Esse já caso, sempre fugiu da quando tem nossa área, né? farmacológico, coisas assim, Isso. é legal mandar para dermato, tá, gente? Obrigado, viu? Imagina. Deus abençoe, querida. Obrigada. Vamos lá, gente. Deu para entender aqui como funciona a cutícula, o córtex e a medula, né, gente? Ok? Ô, Lúcio, só desliga o microfone para Jô. Agora vamos para a ligação do córtex, tá? É bem importante a ligação do córtex, gente. Aí. Ok. Ok. Então, quando o cabeleireiro faz um processo químico mal sucedido, ele não apenas estragou o cabelo, ele causou uma desnaturação proteica. Isso é bem importante vocês saberem entender esse termo, tá, gente? Vamos lá. Nós temos a estrutura. Isso aqui é uma forma de mostrar, né, gente? Isso aqui é a estrutura do cabelo. As macro, micro e protofibrilas, tá? Isso aqui nada mais são que essa junção. O que une essas cordinhas, tá? Com o cabelo, o enxofre, tá aqui, ó. O composto enxofre é o que faz que essa união forme isso daqui, ó. Aqui, essas ligações aqui são todas ligadas por enxofre,
que formam o córtex, tá? Então, aqui nós temos quando eles vão se desenvolvendo, criando várias dessas cordinhas, que aqui, ó, protofibrilas, a microfibrilas e as macrofibrilas, elas são unidas pelo enxofre. Ok, o enxofre, ele é feito, qual é o principal, a chave dele? Aí vem a principal proteína capilar, tá, gente? Que é a cistina, que é o aminoácido mais forte que gera a queratina. Então, aqui nós temos o aminoácido chave, a cistina, tá? Cisteína. Por que é importante vocês saberem disso, gente? Lembra que o título da aula é que não adianta ter produtos bons, mas vocês entenderem como funciona? Porque aqui, muitas vezes, a gente fala assim, eu vou trabalhar somente com queratina, mas a gente precisa de um aminoácido junto. Ou, vou dar o exemplo dos produtos da Annabelle, que é o que eu conheço bem. A ampola Treat Hair, que é rica, né? Isso mesmo, meu amor, mas o descolorante também, tá, gente? O descolorante e o alisamento, eles estão ali, tá? Porque o descolorante, ele rompe. O problema do alisamento é que ele rompe e depois... Vocês viram a pergunta que foi feita? A pergunta não, o comentário que foi feito? Como é que eu tenho acesso aqui ao chat? Calma aí. Deixa eu ver, cadê o chat? Chat. Deixa eu ver se eu acho. Ó, o que mais altera a cadeia de ligação é o alisamento. Mas o descolorante, a gente tem que tomar muito cuidado também, tá, gente? Que o descolorante, ele derrete, tá? O alisamento, ele é ruim porque ele tem a oxidação que acontece, né? A degradação ali, a desnaturação da fibra e ainda a ferramenta quente, né? Que é o que força a fazer o alisamento. Então, tem dois agentes agressivos ali, por isso que o alisamento está em primeiro lugar, mas não descuidem do descolorante, tá, gente? Então, vamos lá. Quando a gente forma... Quando você diz que o alisamento está em primeiro lugar, é devido ele fazer essa transformação nessa parte do enxofre, e quando você vai puxar mechas em cima desse alisante, independente de qual marca, né, que for, ele já modificou a fibra, então se torna mais difícil a abertura de tom, por isso que ocorre, assim, a maioria das vezes a quebra? E não é. É que depende. Lá vem eu com o depende, né? Vocês vão mandar tomar no Ashloff ainda com esse depende. Mas o que acontece, gente? Quando a gente trabalha com alisamento, que a gente fala alisamento é permanente, tá? O alisamento permanente. Porque o diácido não tem estudo comprovando que ele realmente... Não tem, gente, tá? Existe achismo das indústrias e existe o que o comércio quer vender. Mas não tem comprovação que os alisamentos eles conseguem mudar. O que muda a estrutura da fibra na progressiva é principalmente a prancha. Porque se tu não usar a prancha, não vai mudar nada, tá? Vamos lá. Então, o que acontece, gente? Quando tu usa tioglicolato de amônia, guanidina, sódio, lítio, são alisamentos permanentes, que eles são de alto impacto no cabelo. Eles são extremamente agressivos, incompatível com qualquer outra química que vai gerar a oxidação muito grande. Então, superclareadoras e descoloração. Diferente da progressiva, que você consegue sim fazer, mas você não consegue uma abertura por dois motivos. Selamento de cutícula, ok? Não que selamento de cutícula impede de hidratação, isso daí é mito, tá, também. Mas sim, ele dificulta, e porque foi queimada a cutícula do cabelo, então a gente não consegue uma coloração bonita ali, tá? Um pigmento de abertura bonita. Eu sei que são coisas que o pessoal não conversa muito sobre isso, daí fica... É complexo, tá, gente? É um pouquinho complexo falar sobre isso. Mas o alisamento progressivo, que é as progressivas, tanto de ácido quanto de formol, o principal que a gente não consegue ter um bom alisamento é por causa da chapinha em demasia, tá? Que ali a chapinha sozinha, ela já consegue destruir um cabelo. Porque o que a chapinha faz, gente? Ela tira a água do fio. Por isso que ele fica com aquele aspecto plastificado, quando feito demais, né? Porque tem progressivas que ficam lindíssimas, vai depender muito mais da técnica do que do produto, tá, gente?
Então, quando a gente passa muita prancha, fica aquele cabelo plastificado, durinho, assim, ó, que ele nem se mexe, ele faz assim, né? Por quê? É ferramenta térmica em excesso, tá? E para isso não tem protetor térmico, gente. Protetor térmico, ele aguenta um pouquinho, ele ajuda, ele auxilia. Mas 20 pranchada, não tem cabelo que resista, tá? Aí qualquer descolorante que colocar ali também vai cair. Jordana, o curso de ontem também falou de descoloração. Ele usou OX10. E em toda a descoloração dele, ele faz OX10 ou OX20. Ele falou que quem usa OX30 e OX40 não estudou nada. Ai, que bonito! Ele Que falou lá que legal! Aí eu fiquei assim, como eu tô assim aprendendo, tô entrando nesse rumo de coloração agora, Ok. então assim a gente fica meio que confusa, né? É porque Aí ele falou que a OX30 ele usava mais assim para coloração, mas para fazer mechas, descolorir, ele sempre usa OX10 ou OX20. E é mais o 10 do que o 20. que bom para ele. Se ele consegue, ele que mantenha. Perfeito. Agora, para que julgar o coleguinha? Gente, para que julgar o coleguinha? Eu não suporto isso. Quem já foi no meu curso sabe que assim, ó, eu fico enfesada com esse tipo de julgamento. Foi o que eu Não pensei. gosto. Foi o que pensei, Não, né? Cada não um gosto. trabalha de um jeito, e a gente que está entrando agora fica meio que, sabe? Nossa, né? Assim, fulano trabalha ali, deu super certo, e ele trabalha assim, deu super certo. Então, mas assim, entrou, ficou meio confuso, né? Assim, só que eu sempre vi as pessoas trabalhando com o X de 30, o X de 40, e nunca. Depende. Ó, eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá, Thay? Eu, Ah. Jordana, eu uso todos os OX. Evito de 40, é muito raro usar de 40. Geralmente é 20 e 30. Para mecha, para coloração. Ah, morena iluminada. Morena iluminada, gente, eu uso 10 ou 20. Depende do tom que tu quer alcançar. Para isso que a gente tem essa estrutura na mão, gente. Agora, dizer assim, Thay, não usa nunca o de 30, Thay, não usa nunca o de 40, Thay, não usa nunca. E assim, ó, eu não gosto desse tipo de julgamento, gente, porque eu acho muito feio. Viralizou um vídeo meu na internet que eu faço somente tonalização com coloração, volatizando o produto. E como eu fui chamada de burra, vai estudar, que foi o que ele é o tipo de cabeleireiro que faz o julgamento sem entender, né? Os meus 17 anos de estrada. Então, o que que acontece? A indústria, e eu confirmei isso que eu visitei a Coferli, tá? A maior fábrica de tinta da América Latina. Eu consegui confirmar isso porque eu levei um PDF pronto. Agora vocês estão vendo a Jordana braba, né? Eu levei um PDF pronto que nas férias eu fiz sobre a diferença entre tonalizante e coloração. Eu estudei vários livros, eu peguei vários artigos científicos e eu consegui comprovar minha tese, que sim, pode ser usada a coloração com tonalizante, porque o que muda é o tamanho de molécula, e quando você volatiza amônia e diminui o oxidante, você não consegue a permeação do ativo, mesmo que você queira, você não consegue. Então, quando eu fui na Coferli, foi comprovado isso, tá? Gente, é muito feio tu julgar o coleguinha. É muito feio. Se você quer julgar, então tem embasamento científico para isso. Por isso que eu digo, é fato e existe a experiência. Agora, se tu, vamos dizer assim, deixa eu pensar aqui, tem um velho aqui que nem eu, que está há muito tempo no mercado. Gente, a minha mãe não estudou nada que nem eu estudei, e ela fazia cabelos impecáveis. Eu vou discutir com a minha mãe, que tem 30 anos de estrada? Ou julgar? Ai, coisa feia, gente. Não gosto disso, tá? Tô revoltadíssima. Então, vamos lá. Obrigada, Jordânia. Imagina. Ó, o Reginaldo, desde 86. Gente, parem de acreditar só no que, graças a Deus, por isso que eu amo trabalhar na Anabelle, eles deixam eu falar o que eu realmente estudo, tá? Então, graças a Deus, eu tenho uma empresa que me mantém no mercado, mesmo podendo falar a verdade perante a ciência, né? Mas hoje a indústria ela quer o quê? Que você compra tinta e tonalizante. É muito mais válido, você vai gastar 2 vezes, tá? Agora pega um cabelo que eu fiz lá em novembro do ano passado e vê se não tá impecável a tonalização. E eu usei coloração. Vai teimar com isso como daí? É um fato, tá lá, impecável. Enfim, voltamos.
falei. Adley, obrigada por me deixarem desabafar. Vamos lá, gente. Então, por que é importante vocês saberem, por exemplo, o principal aminoácido do cabelo? O que são os plexos o plexo do descolorante, gente? Vocês sabem? Alguém aqui entende o que é um plexo no descolorante? Porque eu fiquei isso na dúvida por muito tempo. Faz pouquíssimo tempo que eu entendi o que um plexo faz quando a gente aplica junto com o descolorante. Um plexo nada mais é que uma cadeia de proteínas que vai fazer o quê? Burlar o descolorante. Porque o descolorante, ele funciona assim, gente. Ele entrou dentro da fibra e durante a ação dele, que varia de 50 minutos, a média, tá? Vai depender do que o fabricante te indica, tá? Então, você tem que ler o rótulo lá bonitinho. Ele vai agir oxidando a melanina capilar. Depois desse período, que nós todos sabemos que a gente não deixa só 50 minutos, principalmente um cabelo tipo meu, né, que é claríssimo, a gente deixa mais tempo. A partir desse momento, ele começa a degradar outras proteínas dentro da fibra. O descolorante, como ele diminui muito a melanina, porque já oxidou bastante, o cabelo já ficou mais claro, ele começa a procurar outras coisas para oxidar. E uma delas é a cisteína. Então, quando a gente coloca, por exemplo, um treat hair, uma ampolinha de treat hair no descolorante, a gente está fazendo que quando deu 50 minutos de ação do descolorante, ele quer oxidar a melanina do cabelo, ele vai oxidar primeiro a proteína que a gente colocou dentro do pó descolorante. Nada mais é que um burlador do descolorante. Esse negócio que ele reconstrói enquanto destrói é mentira. Não tem como, gente. Isso é um fato, tá? Isso não é minha opinião. Não tem como o descolorante ir agindo e um trequinho ainda atrás recolocando tudo. Até porque o cabelo não reconstrói, o cabelo é uma célula morta, a gente só vai fazer o estímulo de ele se manter saudável a partir do momento que a gente gerou uma degradação. Ok? Então, é bem importante a gente ter plexo em cabelos sensíveis, tá, gente? Ok? Eu uso o Plex como... Ai, eu adoro quando o Reginaldo fala, só que só fala por mensagem. Calma. Cadê? Aqui. Uma inflamação passada... o problema não é uma inflamação passada a informação, né? Hoje a maioria das marcas está falando de oxidando 10 volume, porque como as mechas estão levando mais tempo e a técnica de abertura tonalizada fumar é uma quantidade de produtos enormes. Exatamente. Exatamente, gente, depois leiam bem certinho o que o Reginaldo falou no chat. Bem legal isso, o Reginaldo trazer pra gente, né? Gente, tudo é comercial, tá? Tudo é comercial, tá? Não que eu não vou estar aqui, não vou tentar mostrar pra vocês os melhores produtos da Annabelle. Claro que sim, para isso que eu tô sendo paga aqui. Mas eles me liberam e eu falar a verdade. Eu vou demonstrar a ciência pra vocês e isso pra mim, olha, não tem preço, tá? Por isso que eu valorizo tanto a Annabelle Cosméticos. Ok? Vamos lá, gente. Entenderam aqui como funciona a estrutura? É algo que vocês vão ter que ler mais de uma vez, pesquisar um pouquinho mais, tá, gente? Porque tem mais coisa ainda por trás, tá? Tem mais coisa por trás disso tudo, tá? Vamos lá. Então, o que une as protofibrilas, a macrofibrila e a microfibrila são as pontes de enxofre, que são as nossas pontes de sustentação capilar. As pontes de hidrogênio, pontes salinas e pontes de sulfeto, tá? As pontes de hidrogênio são as físicas, em algum contato com a água. Obrigada, é desse tipo de cliente que eu quero. Muito obrigada, gente. A Annabelle é maravilhosa e, ó, vai vir muita novidade por aí, tá, gente? Aguardem que a reunião da Annabelle de estratégia demorou só das 9 horas da manhã até as 3 da tarde. Foi nesse naipe. O patrão ficou mais careca naquele dia, coitado. Oi, Jordana, interrompendo falar. por você, todos esses gráficos que você está mostrando para a gente, não tem como a gente ter isso impresso? Porque às vezes a gente quer explicar alguma coisa para um cliente, se a gente tem um material desse em mão, ficaria muito bom, viu? Se desse para a gente ter isso impresso, eu acho que ia ajudar bastante a gente. Então, na aula online gratuita eu não consigo, tá? Quando eu dou aula, geralmente, VIP e tal, a gente consegue fazer esse tipo de material e imprimir para vocês. Mas na aula online gratuita não tem como, tá, gente? Já é uma aula, assim, que tanto que eu tenho só 5 minutos de aula, pai do céu amado.
Fica um pouco Ok. mais difícil de eu trabalhar com isso, tá? Entendi. Obrigado, viu, querida? Deus te Imagina. abençoe. Deixa eu ver aqui a pergunta da... Cadê? Perguntou do acidificante, é uma resposta boa para você. Hã. Qual acidificante você indica? pH Balance da Annabelle Cosmetics. É o que eu uso há muito tempo, gente. E assim, ó, antes da Annabelle lançar, o lançamento dele foi fabuloso, tá? Mas antes da Annabelle lançar, eu já usava outros, porém eles eram muito emolientes. E o que eu não gosto de condicionador, ó, o patrão tá mostrando ali o pH Balance, gente, ó. Então, o que eu não gosto do condicionador é que ele é muito emoliente. E o que que acontece? Quando você desestrutura, olha só, tem muito a ver com isso aqui que nós vamos estudar agora, tá? A ponte de hidrogênio é a física, fracas, quebrada apenas com água ou calor, né? Muita chapinha. Pontes salinas são as iônicas, quebradas por variação de pH. E as pontes de sulfeto, que são as químicas, as mais fortes, só são rompidas por processos químicos, descoloração, alisamento permanentes, tá? Então, o que que aqui tem a ver com pH, gente, tá? Todos eles. Porque quando a gente trabalha com pH de qualidade não emoliente, não pH para desnosar fio, gente. pH para começar a devolver a estrutura por fio e estabilizar a fibra. É para isso que serve um pH, tá? Um acidificante. Eu chamo de pH porque eu uso pH Balance, tá, gente? Então, o que que acontece? Ele não é emoliente como um condicionador. Porque se você rompeu, quando você faz uma descoloração e um alisamento, você rompe todas essas 3 pontes. As 3, porque você tá com o cabelo molhado, você tá com o pH alterado e você tá fazendo uma oxidação dentro da fibra. Então, você rompeu essas 3 pontes. Você chega, o cabelo fica elástico. Não tô falando emborrachado, gente. Emborrachado e elástico é diferente, porque a partir do momento que você molhou um cabelo, ele já fica elástico, ok? Quando você tá com o cabelo lá elástico, você passa mais emoliência, você vai dar mais emoliência para ele. Não tem lógica a gente passar condicionador logo pós as mechas, gente. A primeira ação é o acidificante. E acidificante que dá rigidez. A gente tem que devolver a rigidez para a fibra, ok? Mas já devolvendo propriedades. E no pH Balance nós temos várias proteínas e aminoácidos que já devolvem essa estabilidade. Tá? Então, por isso que eu uso acidificante e por isso que eu uso pH Balance. Um dia, se vocês usar, vocês vão entender. Quem aqui já usa? Quem aqui já usa o pH Balance? Eu uso, mas estou usando de outra marca, mas vou provar essa aí, ver se eu gosto mais. Eu acho que tu vai curtir. Bastante, gente. É Eu maravilhoso. uso também, porém de outra marca. Procurem Annabelle, tá? Procurem Annabelle, tá? Qual é a outra marca que dá uma aula dessa para vocês ali, ó? Tipo essa. Nenhuma. Só para vocês, né? A Paty estava no meu curso, né, Paty? Deixa eu ver o que tem aqui de pergunta. Ok. Qual a forma correta de usar? Eu não vou falar hoje, gente, da forma correta de usar o acidificante, porque a gente não vai conseguir terminar a aula. Então, fica, né? Tem gente que já marca o cliente, porque eu falo que a aulinha, ela fica média de 1 hora, né? Mas quem quiser, lá no meu Instagram, eu tenho meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Porque o que que eu faço? Eu tenho material que eu montei para a Annabelle, da minha forma, como eu uso dentro do salão e que dá certo, tá? São 5 formas, né, patrão, que eu montei para usar o pH Balance, ok? Ok, então, gente, o que que acontece aqui? A partir do momento, as pontes de hidrogênio, que a gente molhou o cabelo, tá? Molhou, a gente já rompeu uma das pontes do cabelo. Se você usou um shampoo muito alcalino, você já rompeu a segunda ponte do cabelo, que é as salinas, porque a gente estabilizou o pH, tá? E quando eu falo, gente, a gente pensa que quando a gente desestabiliza o pH somente para a alcalinidade, é que a gente vai estragar o fio, e não é, tá? A partir do momento que tu deixa ele muito ácido, muito rígido, você também pode estragar o fio. Então, cuidem, tá? Dê uma cuidadinha. Leandro, quer falar, meu amor? Tá de boa? Muito bem, ok. Agora, o pH e a permeabilidade do fio, tá, gente?
Então, o que acontece? Aqui nós temos a escala de pH. O oxidante geralmente é um pH ácido, enquanto a descoloração, coloração é um pH alcalino, né, que ele faz a dilatação. Quanto mais alcalino, mais dilatação de cutícula terá. Quanto mais ácido, mais coesa a cutícula ficará. Por que eu falo coesa e dilatação? Porque é a forma correta, tá, gente? A cutícula ela não faz assim. Ela tem o CMC, que faz a junção delas com uma bolinha lipídica, né? Então, quando você coloca algo ali e você faz essa mudança, né, de substância do CMC, ele dilata, ele expande, tá, gente? E quando você equilibra ele novamente volta a ficar mais coeso. Então, por isso que a gente tem que falar dilatação e coesão, porque quando a gente fala abre e fecha, é isso daqui, ó. Entendeu? Um pouquinho diferente, tá, gente? E quando a gente fala de uma maneira mais, com nomenclatura melhor, tá, gente? A gente cria uma segurança para a cliente. A gente cria autoridade. Isso é muito importante para vocês, cabeleireiros, começarem a ter esse tipo de nomenclatura dentro do salão para gerar uma autoridade. A autoridade, gente, ela valoriza o teu trabalho e melhora o teu ticket médio. Por isso que estudo é tão importante, tá? Eu sou uma pessoa... Adoro estudar, né? Então... Gente, então vamos lá. Por que eu coloquei aqui permeabilidade? Porque se o cabelo está muito fechadinho, ele não vai ter uma boa permeabilidade, ok? Mas o pH, geralmente, da água é o 6 ou o 7, dependendo do tipo de água. Mas geralmente é o 6 ou 7. Então, o que acontece? Automaticamente, a água em si, ela já faz uma leve dilatação cuticular para fazer uma permeação de um produto, por exemplo, pós-hidratação. Não precisa usar shampoo tão agressivo, gente, porque a cutícula em si, ela já vai ter uma leve dilatação com a água. O shampoo, ele é mais voltado ao couro cabeludo, tá? Então, sempre lembrem disso, ok? E daí vem algo que a gente também não pensa, porque como a gente não pensa em couro cabeludo, a gente automaticamente não lembra que nós temos 2 tipos de pH no nosso sistema capilar. Na verdade, nós temos vários pHs, mas 2 mais conhecidos, tá? Nós temos o pH do cabelo e o pH do couro cabeludo. Então, o pH do cabelo é o 3,67, que é o ponto isoelétrico da queratina, sendo que o nosso cabelo é formado de 90% proteína, queratina. Ah, Jô, então o cabelo, todos eles são tudo 3,67? Não, nós também temos o pH do CMC, nós temos o pH, e assim por diante, gente, nós temos vários pH, mas o que a gente mais pontua é o ponto isoelétrico da queratina, porque é a maior porcentagem dentro do nosso fio, ok? E do couro cabeludo é uma média de 5,5. Ok? É um pH um pouco mais ácido, não é o 7 ou o 6, como todo mundo fala da pele. É um pouquinho, até porque no nosso corpo, o pH daqui é diferente da axila, tá? Até no nosso corpo nós temos pHs variados, ok? Então, o pH 5,5 é do couro cabeludo, porque geralmente é o pH do manto hidrolipídico. Ok? O manto hidrolipídico é uma proteção, em demasia, ele é maléfico, né, gente? Ele gera muito fungos e enfim. Ok? Gente, encerramos aqui a nossa aula. Última que eu queria falar era sobre pH, porque é um assunto que é muita coisa para falar. Eu queria falar do CMC capilar, não tem como. Olha só, em 1 hora, eu falando correndo, ainda quase me atrasei, né? Tem muita coisa para vocês separa 1 aprenderem. hora só para falar de pH. É bom, né? Eu vou fazer uma aula, gente. Eu montei 4 aulas para vocês Deus te agora, abençoe, tá? Jordana, pela capacidade que você tem de passar tudo Ai, pra gente. obrigada. Deus abençoe, querida. Amém, Só obrigada. glória, só glória. Só glória, é verdade, só glória. Isso que eu já ia perguntar, Jordana, se esse ano a gente vai continuar tendo as aulas. Todas, para vamos que lá, a gente gente. possa estar se organizando as nossas agendas, para não ter desculpa e falar, não foi porque foi avisado em cima da hora, até Boa. avisar os clientes. E outra, quando Boa. você estiver ali para o meio do ano, que você for fazer algum outro evento, eu quero que você me comunique, porque eu quero me programar para poder estar indo até o seu encontro. Perfeito, meu amor. Perfeito. Vou te avisar sim. Gente, todas as terças-feiras,
Ó, todas as terças, às 10 horas da manhã, nós teremos aula, tá? Quem puder fechar o microfone, agradeço, gente. Então, aqui, ó, a próxima aula, tá? Como o cabelo reage à química. Que agora nós temos como entender, a gente entendeu a fisiologia do cabelo, nós temos como entender como o cabelo reage à química, ok? Deixa eu só desativar o som, perfeito. Então, a próxima aula será essa, depois nós vamos ter o porquê que a colorimetria nem sempre dá certo e os tratamentos pós-químicas, tá? Muita pergunta de hoje vai ser falada nas próximas aulas, tá, gente? Pode falar, patrão. Não, só lembrando o pessoal que na próxima terça, né, já estou disponibilizando, os distribuidores já receberam um comunicado, acho que tem alguns aqui na aula hoje, com os horários, agenda já do mês, né? Uma exceção desse mês do terça-feira de carnaval que não teremos aula, mas na próxima, né, do dia 17, né, se não me engano. Semana que vem já 10 tem, 17 pula. Então já disponibilizei para eles, então pode pegar esse material que eu mando para vocês e compartilha com os clientes, com os cabeleireiros. É isso aí. E a gente vai sempre avisar um mês aí com a programação completa do mês. Gente, sempre vocês vão ter aula. Todas as terças, 10 horas, eu vou fazer aula. Às vezes mais voltado ao que eu falei aqui hoje, que é fisiologia, às vezes mais voltado a um produto que vocês têm dúvida. Podem mandar para o Henrique, podem mandar para o distribuidor, mandem para mim, que eu falo, Jordana, queremos falar de bioterapia, que eu amo bioterapia, né? Então, vamos falar de bioterapia. Bioterapia, ele tem várias formas de uso, inclusive tratamento para o couro cabeludo, porque ele tem prebiótico na formulação da máscara. Então, gente, tem muita coisa para a gente conversar, tá? Todas as 10 horas. E se tiver alguém aqui na aula que não está sendo atendido ainda, foi o primeiro contato com a marca, não tiver um distribuidor, manda um direct lá no Instagram, que nós vamos identificar o representante mais próximo, e iremos encaminhar para que possa atender vocês, tá?